Tal e qual o município de Bom Jardim, a cidade de Paço Lumiar não tem exatamente sorte com os gestores que são escolhidos para gerir o município. E a prova disso são as inúmeras condenações de ex-prefeitos da cidade. Hoje saiu mais uma. O ex-prefeito Josemar Sobreiro Oliveira foi condenado por improbidade administrativa. É que ele se omitiu ao não cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determinava o acondicionamento adequado do lixo em todos os municípios do país. O descumprimento do prazo, que está determinado em lei, foi a causa de sua condenação. Com isso, o ex-prefeito deverá fazer o pagamento de multa de 50 vezes o valor que ele recebia enquanto exercia a função, está sujeito ainda à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos por 5 anos e está proibido de contratar com o poder público. A nossa produção tentou localizar o ex-prefeito, mas ele não foi encontrado para falar sobre a situação. Eleições 2018. A opção para quem não pediu a segunda via do título eleitoral é baixar o app, que garante a votação também. O movimento no Fórum Eleitoral neste último dia para requerer o documento foi considerado tranquilo. O Gabriel estava tirando a segunda via do título de eleitor. Sabe que o documento é útil para a hora de votar e também para não se complicar com a justiça eleitoral. Certinho, regularizar para poder fazer as coisas certas. O seu José Arimateia foi atualizar o título. É isso que a gente tem que fazer, cumprir o nosso dever de cidadão. Quem não foi até hoje tirar a segunda via do título vai ter que esperar as eleições passarem. O prazo terminou nesta quinta-feira, mas isso não significa que o eleitor que esteja com seus compromissos em dia não possa votar. Ele precisa apenas saber o local de votação, levar um documento com foto. O eleitor não precisa ficar preocupado se ele não conseguir vir tirar sua segunda via. Ele pode baixar a versão digital através do aplicativo e-Título. Ele pode entrar na internet, verificar onde ele vota, qual o número da sessão dele, pelo 0800 ou vir aqui diretamente com a gente para ver o local que vota, qual é a sessão, se mudou, se não mudou. Quanto a quem não puder votar, o jeito é justificar a ausência. Para isso, o eleitor deve ficar atento a como proceder. O eleitor ele tem 60 dias para justificar a sua ausência a contar da data do pleito, mas é para aqueles casos em que o eleitor não pôde se dirigir a uma sessão eleitoral ou para votar ou para justificar no dia. Está a trabalho, está doente, está embarcado. São essas situações que permitem que o eleitor que não votou e não justificou possa justificar nesses 60 dias a contar da data do pleito, ou seja, da data do primeiro turno, se o eleitor faltou o primeiro turno, ou da data do segundo turno, se o eleitor faltou o segundo turno, se houver, é claro. Marcos Saldanha já está aqui para falar de política conosco. Marcos, muito boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. Vimos aí que existe a possibilidade para quem porventura esqueceu o título eleitoral, né? Baixa o app rapidinho no celular, tem até fotografia no app, né? Que não tem no título de eleitor, pode votar, não é justificativa. Se souber também o número da zona eleitoral, dá para ir lá votar igualmente com o número da seção e da zona. Como a gente vem repetindo aqui, o que não dá é para não votar. Pois é. Infelizmente, alguns não poderão votar nessa eleição, viu, Pascoal? Justamente a turma que não fez o recadastramento biométrico. E o Supremo Tribunal ontem decidiu que realmente não é ilegal vamos dizer assim, essa proibição, ou seja, esses eleitores ficarão fora da eleição. O que chama atenção e o que a gente traz para a discussão aqui hoje é justamente isso. São mais de 3 milhões de eleitores no Brasil que não votarão, a maioria no Norte e Nordeste. E muito mais no Nordeste, principalmente na Bahia e no Maranhão. Aí tem São Paulo no meio também com um número significativo. No Maranhão, eles são mais de 200 mil eleitores que não votarão. Muitos partidos tentaram reaver essa decisão porque eles se imaginavam, sendo Norte e Nordeste e até mesmo São Paulo, um outro estado com muitos eleitores, imaginavam que poderiam estar perdendo esse voto. Daí correram atrás e tentaram, não foi possível. O que a gente discute
porque é o seguinte, para quem será que iam esses votos, né? Quer dizer, 216 mil elege aí deputado federal, elege deputado estadual e faz uma diferença enorme para senador e para governador. Não quer dizer que o voto todo iria para um candidato só, mas é fato que em tempo de abstenções consideráveis, em tempo de um certo calor no debate, mas nem todo eleitor motivado para ir para as eleições, parece que faz falta esse número de eleitores. Mas viu? isso suscita também um outro questionamento, Marcos. Afinal de contas, esses eleitores efetivamente existiam? Porque existe um problema grave, todo mundo sabe, né, de não vai votar não sei quantas eleições, né? Por isso também o Maranhão tem uma das taxas elevadíssimas aí de abstenção eleitoral de gente que não vai votar. Não se apresentou para fazer o recadastramento biométrico, que foi tão batido em todos os municípios. 75% dos eleitores este ano vão votar através da biometria. Então, de certa forma, de repente, esses eleitores todos nem... Pois é, pode ser, mas o fato é que os partidos acreditavam que, dando um prazo novo, muitos desses eleitores apareceriam. E ainda que não aparecesse todos, que de fato teria essa questão, né? Afinal de contas, estão vivos, né? Existem esses eleitores, mas ainda se esperava que algum número de eleitores ainda apareceria. Ou seja, talvez seja provável que não esse número todo, mas em alguns locais, ou seja, em 2013 eu tive em Marajá do Sena, por exemplo, as pessoas sequer tinham certidão de nascimento. Daí você imagina a identidade ou outro documento. Então, alguns rincões do Maranhão, a gente ainda vê hoje, apesar de todo o avanço, muito menos do que no passado, mas ainda tem aí uma dificuldade das pessoas com a questão de documentos e acesso. Mas é aquela situação, né? A lei tem que valer pra é isso que eu estou falando, exatamente. A história lá exatamente. do imposto de renda, né? Por muitos anos, muitas vezes, vai prorrogar, e aí, de uns tempos para cá, não se prorrogou mais, todo mundo começou a entrar ali, tem que declarar até o dia 30 de abril, porque senão vai ter que pagar multa. E é indiscutível que a biometria é um avanço. Isso aí não tem o que se falar. O pessoal do Tribunal Regional Eleitoral tem dito sempre que a segurança se dá total a partir do momento do voto. Quando ele aparece, vota, vai lá na urna, a segurança que tem na urna e a votação. O que eles dizem sempre que a corrupção está exatamente nisso, ou seja, essas pessoas existiam ou não existiam, quer dizer, é tudo que está antes do momento que a pessoa aparece para votar. Quando ela vai, aparece e vota, ali o TRE diz que garante plenamente a segurança das eleições. Bom, falando de eleições ainda, Pascoal, chamar a atenção de algumas decisões judiciais, por exemplo, o TSE decidiu também hoje manter o nome de Lula na campanha do Haddad, então ele poderá usar isso, e chamar a atenção também para o debate que se faz aí na esquerda, né? Quer dizer, no crescimento agora do Haddad, o Ciro e o PT aí voltaram novamente durante a relação, né? Tiveram essas farpas todas, e o Boulos nos últimos debates até aí fazendo esse papel aí de bater no Ciro para reforçar o PT, né? A questão é que a gente tem dito sempre desde o início, se tem uma chance do projeto de esquerda vencer o projeto do que eu chamo de extrema-direita, é na unidade. Saíram com candidatos separados. O próprio Ciro falou no ano passado que o Dream Team para essas eleições teria sido ele candidato e o Haddad vice. E a gente várias vezes aqui questionou até que ponto o PT não poderia abrir mão de um candidato, né? Já que se sabia que o Lula não seria, a gente já sabia que o Lula não seria candidato de fato, e a gente tem dúvida do quanto a transferência vai se efetivar até o final da campanha. Ainda tem um tempinho, os eleitores ainda se decidem muito de última hora. 10 dias, né? O fato é que o risco, né, de sucumbir esse projeto pela falta de unidade ainda é real. O que eu quero dizer é que talvez ainda não seja o momento desses grupos se baterem, já que ainda tem uma disputa em jogo. Eu não acho que o Bolsonaro necessariamente está fora do segundo turno. Há quem diga que já está fora. Não acho. Na questão das pesquisas necessariamente. Fora do segundo turno. Porque, afinal de contas, exatamente. É líder de pesquisa, Sim, difícil diminuir esses 30% dele. Aí, mas as pessoas têm falado que ele talvez sequer estará e que esse voto vai derreter. Eu acho que é arriscar muito pensar dessa forma.
PSDB, acho que esse não estará, né? Ele continua lutando, o candidato do É. PSDB, mas o negócio é difícil. Essa dicotomia que a gente sempre falou aqui, PT e PSDB, que parece que não vai se repetir. E olha mesmo nessa que, eleição. pois é, e se você pegar desde as últimas eleições, é um momento histórico esse de não ter essa polaridade PT-PSDB. É isso. Marcos, muito obrigado. Ok. Boa noite para você. Boa noite para você e boa noite para você de casa também. Nós vamos agora, Marcos, nós vamos agora então com a repórter Mariana Dias, que tem informações para a gente sobre a prisão de um delegado, depois que ele teria se envolvido em uma confusão durante uma festa na madrugada de ontem. Mariana, explica para a gente que história é essa. Boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Boa noite também ao Marcos Saldanha aí no estúdio e a todos que acompanham o JG. É o seguinte, o delegado Marcelo Magno Ferreira de Souza se apresentou na sede da Superintendência Estadual de Polícia em São Luís na tarde de hoje. Assim que ele se apresentou, foi cumprido contra ele o mandado de prisão temporária. O delegado do município de Vitorino Freire é apontado como autor do disparo contra um homem identificado como Joebert de Jesus Silva, de 36 anos, durante a festa de aniversário da cidade. A Secretaria de Segurança não confirmou se existia ou não uma rixa entre os dois, mas o fato é que houve o disparo e agora Marcelo foi levado para a carceragem da Delegacia da Cidade Operária, a DECOP. O caso vai ser investigado na Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. A arma utilizada no crime foi recolhida e passará por perícia. Pascoal. É isso, Mariana, muito obrigado. Boa noite para você e até amanhã. Nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública, que não detalhou mais o caso, confirmou que o delegado vai permanecer preso na Delegacia da Cidade Operária enquanto as investigações perdurarem no prazo determinado aí pela prisão temporária. Vamos mudar de assunto agora? O ator Matheus Nastergalli é um dos homenageados na Mostra Internacional de Cinema, que está em cartaz, acontecendo aqui em São Luís. Em sua segunda edição, o público vai poder acompanhar grandes obras da cinematografia brasileira e internacional. São Luís abre as portas do Cine Praia Grande para a segunda Mostra Internacional da Sétima Arte. Evento que se consolidou no calendário da capital vai seguir até o dia 3 de outubro, com sessões competitivas de curtas e longas metragens, além de filmes considerados inovadores, claro, com sessões paralelas e especiais. E o grande homenageado na abertura foi o ator e diretor Matheus Nastergalli, ele que retorna à capital São Luís depois de 15 anos. E agora eu estou tendo essa oportunidade e dessa forma, sendo homenageado na segunda Mostra Internacional de Cinema de São Luís, com a exibição de alguns filmes que eu fiz, podendo estar com vocês de novo. Depois de cada sessão dos filmes, vai ter um bate-papo comigo, quer dizer, vai ser uma convivência intensa. A programação será inteiramente gratuita e acontece no Cine Praia Grande e no Centro Cultural Vale Maranhão. Durante as atividades, mais de 50 filmes serão exibidos. Teve 3.667 filmes inscritos para selecionar apenas 18 para a mostra competitiva. Então a curadoria teve um trabalho extenso e muito minucioso para escolher os filmes mais representativos do panorama internacional do cinema contemporâneo. No primeiro dia, uma plateia lotada com admiradores do cinema e tudo indicando que a cidade possa estar mais envolvida e preparada com eventos como este. E eu estou percebendo que o Maranhão está aquecendo as suas turbinas para fazer parte ativa dessa coisa que é o Brasil poder se ver através do seu cinema. Além das produções brasileiras, o público vai poder apreciar filmes da França, Itália, Japão, Estados Unidos e tantos outros países. Outras notícias no portal Guará.com. O JG volta amanhã às 11h15 da noite. Um bom descanso a todos e até lá. TV Guará, maranhense por natureza.